Fala aí pessoal, tudo bem? Com vocês Lucas Evaristo, saudações ferroviárias. Pessoal, hoje vamos debater a união de duas ferrovias e de três países. Os três países aí que compõem a América do Norte, que é o Canadá, na parte superior, Estados Unidos, a maior potência do mundo, na parte central, e na parte inferior da América do Norte, o México. Então é uma ferrovia que vai unificar três países, três culturas distintas, três formas de trabalhar e, mais importante, né, três leis trabalhistas. Então vamos entender um pouquinho melhor como vai funcionar toda essa dinâmica, todo esse jogo. Mas por enquanto, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe aí as demais informações. Nós vamos aqui falar sobre essa questão da unificação das ferrovias. Quais são essas ferrovias? É a Canadian Pacific e a Kansas City. São aí duas ferrovias que a Canadian opera no Canadá, em parte dos Estados Unidos, e a Kansas City ela opera em parte dos Estados Unidos e no México, atingindo aí áreas produtivas, portos e tudo mais. Vamos entender um pouquinho melhor aí como que funciona essa questão aí, né? Uma imagem ilustrativa, né, que é a imagem de um trem com o logo aí da Kansas City Southern. E vamos avançar o slide aqui para a gente entender melhor essa questão aí, tá? Então vamos lá, deixa eu ficar um pouquinho menor, mas estou aqui no cantinho ainda, tá? Só para não atrapalhar aí a apresentação. Show? Show. Então vamos lá, a união é da Kansas City Southern e da Canadian Pacific, é a unificação de duas ferrovias, três países, que é o México, Estados Unidos, os dois aí pela Kansas City, e o Canadá pela CP, tá? Pela Canadian Pacific. São 31 bilhões de dólares envolvidos aí nessa unificação, que é aí aproximadamente 152,21 bilhões de reais, né? Com o dólar cotado aqui, hoje é o dia 16/4 de 2023, o dólar está 4,91. Então essa é a cotação, ok? A ferrovia vai dar um acesso direto a 198 milhões de pessoas, tá? Então, assim, é algo aí bem expressivo. A ferrovia vai contar com aproximadamente 20 mil funcionários, na soma direta dá 19.600, que é 660 da Canadian Pacific e 13 mil da CP, tá? Vai dar acesso a 22 portos, já a gente vai ver no mapa como é que vai se distribuir essa questão, e mais de 80 mil grandes empresas atendidas. Então imagine a quantidade, a tonelagem aí de transporte que essa empresa aí vai conseguir atender, ok? E aproximadamente aí, somando direto, tá 465 milhões de toneladas, que é 345 mil da CP e 120 mil da Canadian Pacific. A Canadian aí nós podemos ver pelas proporções de funcionários e de carga transportada que ela é um pouco menor que a Canadian Pacific, né? Tem menos funcionários e menos carga transportada, ok? Então vamos avançando aqui. Talvez você não tenha muita intimidade aí com a ferrovia norte-americana, mas a gente vai tratando e conhecendo juntos sobre, beleza? Então vamos lá. As principais cargas são grão, madeira, interessante que eu vou citar num ponto aí referente a madeira bem breve nesse vídeo, e containers, tá? Então são essas aí as principais cargas aí envolvidas que serão transportadas nessa malha aí. E o CEO da companhia vai ser o Keith Creel, que era o antigo CEO só da Canadian Pacific, da CP, beleza? Que é esse rapaz aí, tá bom? Vou reduzir aqui para você ver quem que vai ser o novo CEO aí dessa união das empresas, ok? Essas duas ferrovias. Então esse daqui é o mapinha da nova ferrovia unificada, tá? Então vamos ver aqui mais ou menos como é que vai ser essa questão. Eu vou dar uma chegada aqui para você ver o meu cursor aqui, que é essa bolinha verde água aqui, para a gente entender, tá? Aqui está os Estados Unidos, ó. Essa região aqui é os Estados Unidos, ok? Tá, esse é os Estados Unidos da América. Acima, o Canadá,
e aqui abaixo o México. Então essas são as divisas aí na América do Norte, ok? Essa ferrovia ela vai ter aí aproximadamente 32 mil quilômetros de extensão, que é aí bem superior à soma de toda a ferrovia do território brasileiro, que é de aproximadamente 29 mil quilômetros de extensão, tá? Então 32 mil só da unificação da Canadian Pacific com a Kansas City, e no Brasil 29 mil, né? Mas assim, para quem está por dentro, para quem é analista, para quem conhece de ferrovia brasileira, assim, sabe que meio que é em tese que é 29 mil, porque se você colocar a lupa e olhar mais de perto, não dá tudo isso em operação e nem em bom status de preservação, né? As linhas não estão operáveis, ok? Então vamos entender aqui, vamos identificar um pouco melhor. Essas bandeirinhas amarelas ou laranjadas, depende de como você enxerga, elas indicam aqui os pontos de divisa que as empresas vão fazer, tá? Vou abrir aqui no mapa para você dar uma olhadinha. Na parte superior, Huntston, Kingsgate, Coach, Portal, Knowles, Milwaukee, Buffalo, Montreal e aqui em Jackman são as divisas da ferrovia na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. E aqui na parte inferior, Laredo e Brownsville, fazendo a divisa na parte inferior dos Estados Unidos, entre Estados Unidos e México. Bacana, bacana demais. Então vamos agora observar onde estão esses 22 portos que essa ferrovia vai atender. Aqui Vancouver, Thunder Bay, Duluth, Milky Way, aqui em Nova York, Albany, Montreal, Quebec City, Searsport e São João, tá? São João aqui já é Canadá. Isso são os portos aqui entre Canadá e Estados Unidos. Na parte inferior dos Estados Unidos, aqui nessa região, nós temos Mobile, Gunsport, New Orleans, Port Arthur, Houston e Belmont. Abaixo, já quase aqui na divisa com o México, nós temos Corpus Christi, ainda dentro dos Estados Unidos. Já no México, aqui bem próximo da fronteira, nós temos Brownville. Já no México, Altamira, Tampico, Veracruz e lá embaixo Lázaro Cárdenas, ok? Então são todos esses portos aí que essa nova ferrovia vai atender. Show? Então aqui as divisas são as bandeirinhas amarelas, não as divisas dos Estados Unidos toda, né? Mas aonde a ferrovia faz divisa, certo? E aqui tá desenhado aqui nesse sombreado aqui dois possíveis fluxos de carga. Aqui tem, né, um projeto em desenvolvimento da União das Ferrovias e tem aí dois fluxos possíveis de carga, né? Então aqui há uma divisão, né, para atender essa região e para atender essa região aqui dos Estados Unidos e Canadá na parte superior. E na parte inferior, atendendo aí grande parte dos portos que dá acesso ao Oceano Atlântico na região dos Estados Unidos e na região do México. Beleza, beleza? E agora é um ponto um pouquinho trágico aí dessa questão dessa unificação. Já, né, 22 horas após a unificação dessas duas ferrovias, já ocorreu aí o primeiro acidente aí que foi um descarrilamento. Essa aqui é uma imagem aérea, tá? Do acidente, do que ocorreu. Já nas primeiras 22 horas, o primeiro acidente, um trem com vagões carregando madeira, ele acabou aí descarrilando em Illinois, que é um estado aí dentro dos Estados Unidos. E esse incêndio ele acabou gerando aí, esse descarrilamento acabou gerando um acidente aí de maior
de maiores proporções, que ocasionou inclusive um incêndio que acabou se tornando um incêndio florestal. Então os bombeiros dos Estados Unidos estão no local realizando aí as devidas ações para mitigar esses incêndios e devolver aí a circulação aquele trecho, aquela região da malha ferroviária dentro dos Estados Unidos, ok? Então vamos aí à análise de alguns dos fatos do que está ocorrendo, do que está acontecendo nessa unificação das duas ferrovias. Nós tivemos aí principalmente a Fox, né? A Fox em Kansas City batendo pesado. Kansas City é uma cidade que fica na divisão, justamente um dos pontos aí centrais da unificação dessas duas ferrovias, tá? Então aqui nessa região tá Kansas City. Então na parte superior já tá a Canadian Pacific e na parte inferior de Kansas City já tá a própria Kansas City Southern, que é a ferrovia aí, beleza? Então a Fox, que é a de Kansas City, ela tá batendo firme aí nessa união, acompanhando de perto essa união, e ela já foi a primeira a noticiar esse acidente. Eu vou deixar para quem tiver mais interesse em fazer a leitura da unificação e desse acidente, que tem acesso lá no Brasil Ferroviário, principalmente no nosso YouTube. Então, se você está acompanhando pela TV, tem a opção de acompanhar também pelo YouTube, se inscrevendo no canal e verificando as questões. Mas voltando à análise dessa unificação, nós temos o seguinte ponto. A unificação dessas ferrovias dá 32 mil quilômetros, que é aí aproximadamente, né, arredondando, 3 mil quilômetros a mais que toda a malha ferroviária brasileira, que é proporcionalmente 2 MRS a mais, né? A MRS Logística está com aproximadamente 1.600 quilômetros, então você soma 2 dá 3.200 aproximadamente. Então essa é a proporção que essas duas ferrovias têm, além da soma de toda a ferrovia brasileira. Ontem eu estava fazendo alguns estudos sobre o metrô de Londres. Na verdade, o metrô que atende Londres e aquelas cidades que são ali, são satélites de Londres, que ficam ao redor de Londres. E só o metrô de Londres ele tem aproximadamente 400 quilômetros de extensão, só o metrô de Londres. E o metrô brasileiro está ali arredondando por volta de 200 quilômetros, né? 200 e alguma coisinha. Então, assim, só o metrô de Londres, da cidade de Londres e das regiões em volta que se conectam a Londres, é maior que a soma de toda a extensão dos metrôs dentro do Brasil. Deixa eu só relembrar um número aqui rapidamente, só para me passar uma informação mais precisa. Então vamos lá. Foi só um tema que eu quis abordar, mas não estava previsto para a gente abordar aqui, mas já que veio a calhar, deixa eu passar as informações mais precisas para vocês. O metrô de Londres ele tem 270 estações, 11 linhas e 402 quilômetros, oferecendo aí acesso ao Big Ben, ao Palácio de Buckingham, à Torre de Londres e o Museu Britânico e outros. E as cidades ali ao entorno da cidade de Londres, né? Por exemplo, eu tenho uma prima que ela está residindo em Londres e ela não mora em Londres, porque ela diz que a qualidade de vida na cidade de Londres não é tão boa quanto a qualidade de vida nas regiões em volta de Londres, que além de ser um pouco mais barato, você tem mais tranquilidade de vida, ao invés de estar morando numa capital, né? Uma cidade que ela diz que roda muitos estrangeiros, etc. E talvez tenha ali uma criminalidade até um pouco maior do que nas regiões, nas cidades ali, que são cidades menores, né? E também porque é um pouco mais aconchegante estar morando numa cidade menor. Então ela trabalha em Londres, de fato, na Inglaterra, e mora numa cidade ali próxima, tá? Inclusive é próximo do estádio ali que se faz o famoso derby, né? Que é o enfrentamento de duas potências futebolísticas da Inglaterra, não é isso? E então assim, quando a gente pega e compara o cenário brasileiro com o cenário internacional,
nós vemos aí as grandes diferenças e quanto que a gente está atrasado, tanto em relação à mobilidade urbana, transporte de passageiros, digamos dessa forma, tanto na questão da carga, dos volumes transportados. Nós vemos assim essa extensão ferroviária assustadora nos Estados Unidos, e nós vemos por outro lado a extensão e o volume de pessoas que se transporta, por exemplo, nos Estados Unidos pela Amtrak, no metrô de Londres. Então, assim, lógico, né, sem incluir o transporte de passageiros em ferrovia pesada, né? Só a extensão de metrô, comparando metrô com metrô de fato, né? Então, assim, há uma diferença muito grande, há uma diferença gritante e acende um alerta para a gente buscar o debate desse tema dentro do cenário nacional, entender um pouquinho melhor como que funciona, o que dá para a gente fazer para melhorar um pouco mais aí o cenário internacional, o cenário nacional para o sistema ferroviário. Como que nós podemos aprender com esses outros países para melhorar aí nós enquanto mobilidade urbana, enquanto também preservação do meio ambiente, porque a ferrovia é um dos principais modais limpos e cada vez mais limpo, porque está se buscando a utilização do hidrogênio como base de combustível para ferrovias. Isso está sendo desenvolvido tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, assim, é uma nova alternativa viável de combustível limpo. Então, assim, é uma busca, é algo que a gente tem que analisar, buscar entender, conhecer, para vir e aplicar dentro do Brasil, dentro do território nacional e melhorar o que temos. Nós temos muitas pessoas que estão pensando no cenário nacional atualmente, mas a gente precisa um pouquinho mais da movimentação dos nossos políticos, tanto do legislativo, dos deputados, senadores, quanto do nosso executivo, né, do nosso presidente, dos ministros. Então, buscar uma forma conciliatória de ampliar não só o transporte, não só a extensão de ferrovia, não é somente isso, mas buscar tecnologia, buscar integração e, logicamente, tudo que se oferece de melhor de lançamento, de inovação no cenário internacional. Outro ponto também a se debater é o avanço das pesquisas aqui no Brasil, porque muito do que a gente utiliza hoje de inovação, de tecnologia, de coisas novas, de software, de equipamentos de manutenção de via, é tudo que vem do exterior, é tudo que vem de fora. Então, o mais interessante é nós buscarmos, produzirmos, desenvolvermos aqui junto com as universidades federais, com os institutos federais, com as grandes faculdades do Brasil privadas, a exemplo a própria Mackenzie, que eu sei que tem um desenvolvimento muito bacana na área de ferrovia, a Universidade de Campinas, a Unicamp, inclusive um dos meus professores estão fazendo um mestrado muito bacana lá na Unicamp, integrar mais as faculdades federais que oferecem o curso de engenharia ferroviária. Então a UFPA, o Instituto Federal, né, o IF em Santos Dumont, que é a minha cidade, que tem engenharia federal, unificar também junto aí com o campus de Joinville, e também as pós-graduações, as empresas que oferecem pós-graduação, Navigare, IPOS, IPOG, também a faculdade ali de Vassouras. Então é buscar criar, inovar e não apenas receber, copiar e aplicar. Nós precisamos avançar muito nesses pontos, nessas questões, para a gente parar de ser um país que corre atrás, mas ser um país que tem vanguardas, que tem algo novo, que tem tecnologias novas. Vi muito a importação, por exemplo, do CBTC, que é um sistema aí de ponta, que é aplicado à carga na MRS em alguns metrôs no transporte de passageiros. Então, não seria muito interessante a gente buscar desenvolver, ser vanguardistas nessas tecnologias tão bacanas, tão boas, que trazem um grau de segurança tão grande, né? Por exemplo, a MRS reduziu muito o seu nível de acidentes depois da implantação, e logicamente a eficiência na operação depois da implantação do CBTC. Em São Paulo já tem metrô autônomo, faz o transporte de passageiros de forma autônoma e muito segura.
Então, como o desafio é o seguinte: como usar essas tecnologias dentro do cenário nacional para buscar uma melhoria dentro do cenário nacional e parar de importar. Há empresas dentro do Brasil que estão desenvolvendo boas tecnologias, mas como nós sabemos também, por outro lado, as mudanças dentro de ferrovia são mudanças lentas, mas que aos poucos vão se tornando aí cada vez mais dinâmica, porque o mundo também está se tornando cada vez mais dinâmico. Nós estamos vendo aí as questões das inteligências artificiais que estão entrando com tudo, mecanização na implantação de via permanente, a mecanização na manutenção da via permanente, cada vez menos se utilizando o braço e ferramentas manuais, e cada vez mais as máquinas de grande porte. Então tudo isso tem que ser observado e aplicado para melhorar a eficiência da ferrovia brasileira e, logicamente, investir na ampliação. Nós vimos aí recentemente o interesse da China em investir em construção e operação de ferrovias no Pará, no norte do Brasil, região de grande mineração, minério de ferro, manganês e outros minerais. Então, assim, é uma área, inclusive falando com o pessoal aí do Pará e Maranhão também, é uma área ali que vai crescer muito, que vai se desenvolver muito no futuro. Então é tudo isso que a gente espera, que a gente aguarda aí das instituições e das empresas de ferrovia aí nos meses e nos anos futuros, né? Meses quem dera, mas anos futuros. Bem, pessoal, deixa eu convidar vocês também para um evento que vai ser o primeiro congresso ferroviário online do Brasil Ferroviário, que vai ocorrer entre os dias 30/4 e 7/5. Vai ser um evento muito bacana, já estamos aí com 24 temas dentro de ferrovia. Ferrovia já é um tema, né? Então seriam subtemas dentro de ferrovia. 12 temas, 24 palestrantes, envolvendo o pessoal da Infra, da NTT, as 4 grandes ferrovias do Brasil representadas nesse evento. Então eu te convido a se inscrever no canal do Brasil Ferroviário e acompanhar um pouquinho melhor aí como que vai ocorrer esse evento. Vai ser muito bacana. Vai ser gerado certificação de participação a todos, né? Também aos palestrantes, mas é uma outra coisa. Então todo mundo que vier participar, logicamente, que tiver assistido todas as aulas, a gente vai estar acompanhando de perto, porque vai ser um evento muito bacana. Pela proporção do evento, eu acredito que vai ser o maior congresso ferroviário online do Brasil. Eu nunca vi algo tão grande como que vai ocorrer. Tem 150 pessoas envolvidas diretamente nesse congresso. A gente vai movimentar aí a iniciativa privada, a iniciativa pública e criar um encontro de ideias muito bacana, e tudo isso vai ocorrer onde? Dentro do canal do Brasil Ferroviário. Então se inscreva, não deixe de acompanhar aí as novas informações do Brasil Ferroviário. Então se inscreva no canal e também não deixe de acompanhar o site do Brasil Ferroviário, que é www.brasilferroviario.com.br, e também o site da revista Ferrovia em Foco, que é www.revistaferroviaemfoco.com. Então tem essa diferença, tá? O brasilferroviario.com.br, a revista Ferrovia em Foco é somente .com. E também citar os nossos patrocinadores, que é a Brigada 19, o advogado Francisco, a empresa XV Engenharia, que é uma startup aí voltada para ferrovias e inovações tecnológicas no Brasil, a Ride Suisse, que é uma empresa aí de freelancer do Paulino, que é um português que mora atualmente na Suíça, e todos os demais, né? Nós temos aí também a Intersim, que é a empresa aí de certificados digitais, que está sempre aí acompanhando a gente em todos os eventos, sempre aportando recursos aí para desenvolver sempre o melhor da ferrovia também. Também buscando a digitalização da ferrovia. As ferrovias já estão aí buscando certificados digitais, assinaturas digitais, tanto pessoal para o CNPJ quanto para o CPF. Então, pessoal, é isso. São as informações aí, a unificação dessa gigante nos Estados Unidos e a apresentação do nosso congresso, que é o primeiro congresso do Brasil Ferroviário, que vai ser, com certeza, uma grande troca de informações, de insights, de ideias
que vai engrandecer muito aí o cenário da ferrovia nacional. Pessoal, ademais, agradeço a atenção de todos vocês e saudações ferroviárias. Até a próxima. Tchau!